Que Deus e Jesus nos abençoe a todos nós, nos ilumina, nos fortaleça e nos ampara sempre. Aqui estamos mais uma vez para podermos realizar aqui as nossas breves reflexões, lembrando aos nossos irmãos que nós estamos estudando aqui as lições do livro de Emmanuel e do Chico, que tem por título os livros Segue-me. E hoje a lição a qual nós vamos fazer aqui as nossas breves reflexões, aproveitando aqui os ensinos de Emmanuel, é a lição de número 65, que tem por título Oposições. E a frase que Emmanuel te retirou da Bíblia para poder fazer aqui para nós os seus comentários está em Mateus, é uma frase de Jesus, que está no capítulo 5º, no versículo 44, e é uma frase muito conhecida para nós. No nosso evangelho, a gente sempre está estudando. Ela diz o seguinte: eu, porém, vos digo, perdoai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Já é uma frase bem conhecida para nós e uma frase, muito importante para todos nós cristãos. E o tema de hoje que Emmanuel vem estudar para nós aqui é com relação a esses chamados, opositores. São os opositores, ou aqueles que têm, talvez, por nós uma inimizade, e que nós também podemos ter por eles. O Emmanuel vem trazer para nós aqui uma explicação, vem trazer para nós uma luz aqui para mostrar para nós uma forma diferente de nós olharmos para esses nossos irmãos, companheiros de grupos, colegas, que são ou que se opõem, aos nossos pensamentos, ao nosso jeito de ser, às nossas atitudes. Então, o Emmanuel vem dizer para nós que nós precisamos aprender a compreender esses nossos irmãos o mais rápido possível, para que não carreguemos conosco em nossa mente o fogo da aversão. A gente sabe aqui que muitas vezes é difícil a gente conviver com algum irmão que se opõe às nossas ideias, ao nosso jeito de ser, mas o Emmanuel vem falar para nós buscarmos aqui uma compreensão. E Emmanuel mesmo vem trazer para nós uma maneira para nos ajudar a compreender esses nossos irmãos, colegas, companheiros de trabalho, como que nós vamos aprender a conviver com eles numa situação, muitas vezes, de oposição. E é um assunto muito importante para nós, nem mais nem menos do que os outros, mas principalmente o que nós estamos vivendo hoje na atualidade. Muitas vezes uma dificuldade muito grande nossa de nós convivermos uns com os outros, de nós nos aturarmos uns aos outros. Emmanuel, então, vem dizer para nós o seguinte, que nós precisamos, o mais rápido possível, compreender esses nossos irmãos para tirar aí, e para não criar em nossa mente a aversão. Como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos mudar a nossa atitude, o nosso jeito de pensar com relação a eles? Emmanuel começa dizendo o seguinte: olha, analisemos bem o nosso irmão, aquele que é o nosso opositor. Emmanuel vem dizer para nós que muitas vezes esse nosso irmão, a dificuldade dele, o problema dele está que ele tem ali uma obsessão, ele está sendo ali perseguido por algum irmão espiritual e que muitas vezes está querendo ali que haja entre nós ali a diversidade, a animosidade. Emmanuel fala assim que muitas vezes essa oposição vinda do outro para conosco pode ser ali, uma influência espiritual. Emmanuel diz para nós também que pode ser que essa pessoa está doente, está passando por alguma dor, por alguma dificuldade física, e nós sabemos aqui que quando nós estamos sofrendo por alguma dificuldade, uma dor, nós ficamos um pouco mais irritadiços, Então a gente agride mais, a gente fere mais os outros. Emmanuel vem falar para nós também, para que nós, venhamos a olhar e observar nos nossos irmãos, que muitas vezes são irmãos nossos, que estão passando por dificuldades, por problemas, por dores, por dificuldades talvez financeiras,
por dificuldades no relacionamento, na família. São irmãos nossos que passam por dificuldades, talvez no emprego, com problemas, né? Difíceis de serem solucionados, e que esses nossos irmãos, eles ficam mais aptos mesmo a serem aí os nossos opositores. E muitas vezes também nós vamos encontrar aqueles nossos irmãos que não têm a mesma visão que a nossa. Então o Emmanuel vem falar para nós, para que nós tenhamos sempre um olhar de compreensão para os nossos irmãos. E lembrando aqui, eu gostaria de contar para vocês aqui um trechinho de uma passagem de um companheiro de doutrina que esteve com o Chico, na casa do Chico, visitando-o, e esse companheiro, logo em seguida, ao sair da casa do Chico, e depois em particular com o Chico, perguntou: Chico, como que você consegue viver e conviver com essas pessoas dentro da sua casa, falando e tendo atitudes que não são cristãs, que não são aquelas, né, que nós estamos aprendendo conforme o Evangelho, segundo o Espiritismo? E o Chico falou para ele: meu filho, nós temos que conviver com os nossos irmãos, e cada um tem o seu grau de evolução. É importante que nós entendamos o grau de evolução que cada um está, para nós podermos conviver com ele. Então, isso aqui é um exemplo do Chico para nós aprendermos, então, a convivermos com os nossos opositores, com aqueles nossos irmãos que são tidos talvez como os nossos inimigos. É porque cada um de nós está num grau de evolução, e que nós devemos, né, sermos humildes com o nosso grau de evolução e, ao mesmo tempo, entender o grau de evolução do outro. É o ponto em que ele está, é aquilo que ele pode dar para nós. Mas o Emmanuel também vem falar para nós o seguinte, que muitas vezes também somos nós que vamos estar obsidiados, sob a influência, né, de outros espíritos. Somos nós que muitas vezes vamos estar doentes, somos nós que muitas vezes vamos estar também com problemas, e que nós então tenhamos o máximo de cuidado nas nossas relações, que muitas vezes nós também vamos nos opor aos outros. E o Emmanuel vem falar para nós, para que nós então nos mantenhamos o mais possível equilibrados, o mais possível ajuizados, o mais possível compenetrado daquilo que nos pede o nosso Mestre Jesus nas nossas convivências diárias, no nosso trabalho, nas nossas tarefas, nas nossas casas espíritas com os nossos irmãos, para que nós possamos evitar ali até mesmo o contágio, né, tanto do outro para nós e tanto de nós para os outros, para que não haja ali, como o Emmanuel coloca para nós aqui, né, não haja e que nós não guardemos, por causa dessas pequenas coisas, dessas contradições, dessas oposições, que nós não guardemos ali ressentimentos, para que esses ressentimentos não possam talvez ocasionar aí coisas piores no nosso grupo e com as pessoas com quem nós convivemos. O Emmanuel fala assim para nós, que para nós nos mantermos bastante compreensivos com o nosso irmão, porque é como se nós estivéssemos imunizando o nosso grupo, para que não haja o contágio da mágoa. O Emmanuel coloca para nós que para que nós não deixemos que a epidemia da queixa se alastre, né, nos contagie a todos nós do nosso grupo e com as pessoas com quem nós convivemos. Então o Emmanuel vem falar para nós nessa compreensão que nós devemos ter. Ele fala que nós devemos ter uma compreensão para com as dificuldades e as fraquezas dos outros, e ao mesmo tempo ele vem falar para nós que nós devemos fazer também diariamente uma autocrítica, para que nós não caiamos na ilusão de achar que nós somos melhores e mais evoluídos que os outros, para que a gente também, além de compreender e entender o outro, façamos uma força, né, um esforço enorme para nós também mudarmos o nosso jeito de ser, para que o nosso jeito também não fira o outro, não machuque o outro. Então, o Emmanuel vem dizer para nós aqui, para encerrar, que é necessário que nós, né, sustentemos a tranquilidade e a confiança dos outros,
tanto no amparo deles quanto a nós. Então, a gente vai percebendo aqui o Emmanuel nos chamando, né, nos iluminando e mostrando para nós que precisamos realmente compreender e entender o outro no grau de evolução em que ele está. E, ao mesmo tempo, fazermos uma autocrítica, né, uma crítica a nós mesmos, analisando a nós mesmos e vermos se nós estamos realmente sendo humildes na nossa relação para com o outro, ou que talvez nós estamos sendo soberbos ou achando que nós somos melhores ou maiores e que sabemos mais que os outros. Fazendo isso, automaticamente, nós estamos aí, né, nos equilibrando, né, como o Chico nos ensinou, aprendendo a fazer autoanálise, né, das nossas atitudes e das nossas ações e reações, e, ao mesmo tempo, buscando o conhecimento e a compreensão para com a dificuldade do outro. E assim, então, nós encerramos aqui as nossas breves reflexões de hoje, pedindo a Deus e a Jesus que esteja sempre conosco, nos auxiliando e nos amparando sempre. Fiquemos todos com Deus.